Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 4, Matemática B. Nós vamos aos testes, vamos fazer algumas resoluções de testes. Alguns testes que provavelmente vocês possam vir sentir dificuldades. Vamos lá, então? Vamos ao primeiro teste que eu escolhi para resolver nessa aula. Olha lá, vamos ao teste 0406. Vejamos. Lembram na aula passada que eu falei para vocês que existem alguns casos em que as medidas de tendência central, elas são insuficientes para caracterizar o grupo que estamos estudando? Pois então hoje nós vamos fazer alguns testes a respeito dessas medidas, né, de dispersão. Então vamos ver o que esse teste 0406 está pedindo para a gente. A tabela abaixo apresenta os números de gols das 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2014. Então, você tem a rodada número 1, ocorreram 16 gols, na rodada número 2, 22 gols, na 3, 25 e na 4, 26 gols. Pede-se qual é a variância dos números de gols feitos nessas 4 rodadas. Bom, para fazer a variância, o que a gente precisava? Primeiro, a gente precisa calcular a média, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? Para calcular a média de gols, o que a gente faz? A gente vai somar a quantidade de gols nessas 4 partidas e dividir pelo número 4, correto? Então, vamos fazer isso, vamos calcular a média. Olha só, aqui eu estou usando um termo que vocês, quando aparece isso daqui em prova, vocês ficam um pouco assustados quando olham essa notação. Isso aqui indica somatório, tá? Então, é o somatório dos gols. Então, nós vamos somar essa quantidade de gols aí. 16 mais 22 mais 25 mais 26 dividido por 4. A média vai ser 89 dividido por 4, ou seja, uma média de 22,25 gols. Olha só, gente, eu poderia, de repente, arredondar esse número para 22. Mas dá uma olhada nas nossas alternativas. Todas elas estão apresentando 2 casas depois da vírgula. Então, vamos deixar com 2 casas mesmo. É sacanagem? Sim, é sacanagem. É sacanagem do examinador, porque vocês não vão ter calculadora no dia da prova, né? Então, bora lá calcular, né? Bora lá treinar as continhas aí, quando vocês estiverem estudando. Bom, qual é o próximo passo, então? Então, a nossa média é 22,25 gols. Como é que eu calculo a variância, né? A gente vai ter que fazer os desvios em relação à média. Então, vamos lá, ó. E daí a variância vai ser essa diferença ao quadrado, dividido pela quantidade de partidas. Então, veja lá. A média, 22,25 menos 16 ao quadrado, mais 22,25 menos 22 ao quadrado, mais 22,25 menos 25 ao quadrado. E, finalmente, mais 22,25 menos 26 ao quadrado, dividido por 4. Essas diferenças vão ser iguais a primeira, a 6,25 ao quadrado, mais 0,25 ao quadrado, mais menos 2,75 ao quadrado, que quando esse número for ao quadrado, vai ficar tudo positivo. Então, por isso que não importa se você pegar a média mesmo, menos a quantidade de gols, ou a quantidade de gols menos a média. Se você chegar num valor negativo, ao quadrado ele ficará positivo depois, tá? E por último, vai ficar 3,75 ao quadrado. E tudo isso dividido por 4, tá? Fazendo essas contas, 39,0625 mais 0,0625 e assim por diante, fazendo essas continhas, tá?
Então, a variância, depois que eu somei tudo, eu arredondei para 2 casas depois da vírgula, tá? Dividido por 4. 60,75 vai dar um valor aproximadamente de 15,1875, tá? Como a gente quer um valor aproximado, aqui no caso, olha lá, as nossas casas depois da vírgula estão com 2 casas, o valor vai ser igual a 15,19. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, postem lá nos comentários que a gente tenta depois dar uma olhadinha e resolver a dúvida para vocês, certo? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é da Universidade Federal do Paraná, tá? Olha só o que ele está pedindo. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Os resultados foram os seguintes. Então, veja lá, tem o número de chamadas e no domingo tiveram 3 chamadas. Na segunda, 4, na terça, 6 e assim por diante até fechar uma semana, tá? Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1. O número médio de chamadas nos últimos 7 dias foi quanto? Então, veja só. O número médio de chamadas. Está falando em média. O que a gente vai fazer? A gente vai somar o número de chamadas e vai dividir pelos 7 dias da semana, por 7. Então, veja lá, o somatório do número de chamadas dividido por 7. Então, a gente tem 3, mais 4, mais 6, mais 9, mais 5, mais 7 e mais 8. O total do número de chamadas vai ser igual a 42. Então, a média é 42 dividido por 7. Portanto, a média é igual a 6. A proposição 1, ela está verdadeira, tá? Vamos à segunda proposição. Ele está falando em variância. E na proposição 3, ele está falando em desvio padrão. Lembrando aqui o seguinte, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, quando a gente for calcular o desvio padrão, a gente já calculou automaticamente, né, a variância. Ou ainda, vamos ao cálculo da variância. Vamos lá. Desvio padrão. Posso escrever assim? Vocês me permitem que eu escreva que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Porque daí eu não preciso fazer 2 vezes o mesmo cálculo, né? Então, eu já vou... O que aparecer dentro da raiz, entendam que é já a variância, tá? Mas como é que a gente calcula a variância? Olha lá, a gente vai pegar a média, subtrair da quantidade de número de chamadas e elevar ao quadrado. Então, veja lá, 6 menos 3 chamadas que tiveram no domingo ao quadrado, mais 6, que é a média, menos 4 chamadas na segunda-feira ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, e assim por diante, até chegar lá no sábado. E tudo isso dividido por 7. Olha só. Então, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada, aqui dentro é a variância. Então, veja lá, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, 1 ao quadrado, e assim por diante, dividido por 7. Olha lá, fazendo essa conta, 9 mais 4 mais 0 mais 9 mais 1 e mais 4 dividido por 7 vai me dar o valor de 28 dividido por 7. Então, a variância é igual a 4, tá? Olha lá, o que ele está dizendo? A variância é igual a 4? Dos dados é 4? Sim, é verdade, porque aqui dentro dessa raiz é a variância, certo? Então, a proposição 2, ela está correta.
O desvio padrão dos dados é raiz de 2? Não, gente, o desvio padrão, ele é raiz de 4, certo? Então, a proposição 3, ela está falsa. O que o examinador queria? Ele queria confundir vocês nesses dois itens aqui, né? Então, a proposição 3, ela está falsa, porque o desvio padrão é somente 2, certo? Bom, então aqui no caso, a proposição correta é a alternativa A, que diz que as afirmativas 1 e 2, elas são verdadeiras. Ok? Vamos ao próximo, então. Veja lá. Nesse gráfico que tem aqui, a gente vai resolver dois exercícios, o 0411 e o 0412, tá? Então, veja lá. O gráfico acima mostra a quantidade de internações de usuários de drogas com até 19 anos de idade no Brasil no período de 2001 a 2007. Dá uma paradinha e dá uma analisada no gráfico aí, para vocês até mesmo se familiarizarem com ele. O número médio de internações no período indicado pela linha em negrito foi igual a 6.167 casos, tá? Bom, o que ele pede agora no exercício 0411? Assinale a opção que apresenta a expressão que permite determinar-se corretamente o desvio padrão R da série de dados indicados no gráfico. Gente, olha só. Se vocês olharem para as alternativas, dá até um pânico, né? Dá vontade de sair correndo. Mas calma lá, gente. Vocês sabem calcular o desvio padrão, correto? Como é que a gente calcula o desvio padrão? Desvio padrão, daí vocês têm que pensar assim: desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu preciso calcular a variância. Mas para calcular a variância, eu preciso da média. A média já foi calculada. Ele já falou aqui no comecinho que o número médio de internações foi indicado pela linha em negrito, que é igual a 6.167. Então, como é que a gente vai calcular a variância? É a média menos o número de casos em cada um dos anos e eleva ao quadrado. Então, vamos ao cálculo da média. É o somatório das internações, aqui, que foi feito, e, de fato, olha lá, a média é 6.167 casos, certo? Bom, eu nem precisava fazer isso, né? Mas porque ele já deu isso no enunciado. Mas vamos calcular agora o desvio padrão, que é através da variância. Como é que a gente calcula a variância? É a média menos cada uma dos casos em cada um dos anos, elevado ao quadrado. Então, aqui eu fiz um cálculo, um resumo aqui, porque olha lá, eu pus até os asteriscos, porque não ia caber na minha linha aqui no computador, e se eu fizesse menor ia ficar muito pequenininho. Mas esses cálculos aqui vocês podem fazer. É um cálculo meio chato, gente, eu concordo com vocês que é chato. E é muita sacanagem do examinador fazer isso com vocês. Mas, o que a gente pode fazer? Vamos lá, gente. Olha lá. 6.167 menos 5.822 ao quadrado. Depois, mais menos 467 ao quadrado. E assim vocês vão fazer com todas aquelas medidas. Dividido por 7. O R, que ele está chamando de desvio padrão, vai ser a raiz quadrada de 345 ao quadrado, mais 467 ao quadrado, e aí vai, né? Depois, olha só, o que eu faço para tirar essa raiz? Porque se vocês observarem lá nas alternativas, a gente está sem raiz, né? Então, eu elevo os dois membros ao quadrado. Elevando os dois membros ao quadrado, eu faço sumir aquele sinal indicativo de raiz, certo? Então, eu tenho somente aquelas contas a serem feitas. Pelo amor de Deus, gente, não vão fazer essa conta. Analisa as alternativas. Analisa as alternativas. A nossa alternativa correta é aquela em que o 7 está multiplicando o R ao quadrado. Concordam? Portanto, é a alternativa A,
certo? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Eu só passei o 7 multiplicando o primeiro membro e aqui está a nossa resposta, que é a letra A. Beleza? Tranquilo, trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso, né? Mas vai que vai. Vamos então agora ao exercício número 0412. Olha lá. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir. Devagar e com calma, tá? Vamos lá. Se no gráfico fossem acrescentados dados de forma que os dados de 2006, 2007, 2008 e 2009 estivessem em progressão aritmética. Bom, vocês conhecem os dados de 2006 e 2007, tá ali. 2006 é 6.093 e 2007 é 6.331. Ele está falando em PA. Então, esses dados de 2006 para 2007, houve um aumento, né? E qual é a razão desse aumento? Essa razão é de 238. Vocês pegam os valores dos casos de 2007 e subtraem do termo anterior para achar a razão. Então, a razão é 238. Então, eu já posso supor quanto que vai ser em 2008. Eu vou pegar os valores de 2007 e vou somar 238, que vai me dar 6.569. Para 2009, eu acrescento mais 238, que vai dar 6.837, certo? Bom, continuando a leitura. Então, em 2009, o número de internações de usuários de drogas com até 19 anos de idade seria igual a 6.807. Verdadeiro, como de fato nós constatamos ali, certo? Segundo item, ele fala o seguinte: o crescimento do número de internações em 2007, em comparação a 2005, foi superior a 11%. Podemos fazer aqui uma regrinha de 3 simples, né? 5.811 usuários, naquela época de 2007, né? Teve 100%. Quanto por cento foi em em 2007? Não, desculpa, peraí. Aqui, ó. O primeiro caso ali foi 2005, né? 5.811 casos em 2005 correspondia ao nosso 100%. Em 2007, 6.331 usuários vai corresponder a quanto? Regra de 3 simples, o produto do meio igual ao produto dos extremos, vocês vão chegar que o X é 108,85%. De quanto que foi esse acréscimo? De 8,85%, certo? Um outro jeito que vocês poderiam fazer para descobrir a porcentagem. Vocês pegam o valor atual, divide pelo valor que era, tá? Então, valor atual, 6.331 dividido por 5.811. Vai dar um valor maior que 1, menor que 1. Maior que 1, né? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, vai dar 1, alguma coisa. Essa alguma coisa é o quanto que aumentou. Então, veja lá, deu 1,08948. Quanto que aumentou? Aumentou 8,95% aproximadamente, certo? Então, a proposição 2, ela está falsa, porque ele está falando que foi superior a 11%. Não, o aumento foi inferior a 11%, então ele é falsa. A terceira, a mediana da série de valores apresentados no gráfico é inferior à média. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqueles dados todos aqueles dados que
foram apresentados no gráfico. E para fazer a mediana, como é que a gente faz? A gente coloca em ordem crescente ou em ordem decrescente. E se nós tivermos uma medida par, né, das nossas leituras, nós pegamos as duas leituras centrais, somamos e dividimos por 2. Se o número for ímpar, nós pegamos a medida central. Então, nesse caso, nós temos 7 medidas, então nós vamos pegar a quarta medida, que é a do meio, né? Aqui, ó, nós temos, no caso aqui, se fosse, né, 5 medidas, nós pegaríamos a do meio. 7 medidas, pegaríamos a do meio, que é a quarta medida, certo? Bom, então esta é a nossa mediana. A mediana é 6.093. E a nossa média que foi dado no gráfico e ainda por cima nós calculamos. A média é 6.167. Portanto, a mediana ela é menor do que a média. Então, no caso aqui, a proposição ela está verdadeira. Certo? Vamos ao próximo. Olha lá. Aqui diz o seguinte: o número de lançamentos de foguetes com satélites, né, que vai de 2001 a 2010. O gráfico acima apresenta um número de foguetes que contém satélites lançados para fora da atmosfera terrestre, no período que vai de 2001 até 2010. Com base na sequência dos 10 valores correspondentes aos números de lançamentos anuais apresentados nesse gráfico, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá, vamos com calma. Considerando-se os números de lançamentos de foguetes com satélites em 98, 99, 2000 e 2001. Opa, mas peraí, no nosso gráfico a gente tem de 2001 a 2010. E a gente precisa saber de 98 e 99, né? Então, o que ele está falando ali, ó? Ele está dizendo que de 1998 até 2002 estejam em progressão aritmética. Bom, nós conhecemos 2 valores. Com esses 2 valores, nós já conseguimos descobrir qual é a razão, né? Então, vamos pegar esses dados aqui, ó, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Em 2001 e 2002, nós conhecemos esses valores, 58 e 46. Ou seja, de 58 para 46 diminuiu. Então, a nossa razão aí vai ser negativa. E a nossa razão é menos 12. Com a razão já conhecida, nós conseguimos deduzir quantos foram os lançamentos em 2000, 1999 e 1998. 58 menos 12 vai dar 70, né? Menos 12, no caso, vai dar 70. Então, são quantidades que elas vieram decrescendo ao longo desses anos, certo? Então, veja só, conclui-se que, nesse quinquênio, o número total de lançamentos foi superior a 348. Bom, então, o que resta fazer? Resta somar esses valores. Então, total de lançamentos, 94, mais 82, mais 70, mais 58 e mais 46, dando um total de 350. E ele está dizendo aqui que foi superior a 348. Portanto, a proposição ela está verdadeira, tá? O valor da moda da referida sequência numérica é inferior ao da média. Bom, então vamos ao cálculo aqui. Primeiro, como é que eu calculo, no caso aqui, a média, tá? A média, vamos ver aqui, ó, a moda. Vamos ver qual que é a moda. A moda é o que mais aparece, não é mesmo? Olha lá, ó. 63, depois 63, 63. Apareceu 3 vezes aqui a moda. Vamos ao cálculo da média e vamos fazer essa comparação aí. Vamos calcular a média. A média vai ser a soma de todos esses valores, os 10 valores, e vamos dividir pela quantidade dessas medidas, que é 10. Fazendo essa soma, 600 dividido por 10
é igual a 60. A média é menor do que a moda, certo? Média é menor do que a moda, ou a moda, se vocês quiserem ler assim, a moda é maior do que a média. Portanto, essa proposição ela está falsa. O valor da mediana da referida sequência numérica é inferior a 63. Parou, gente, falou em mediana, o que a gente tem que fazer? Colocar em ordem, ordem crescente ou decrescente. Colocando em ordem crescente ou decrescente, vamos ver aqui quanto é que vai dar. A nossa quantidade de medidas é igual a 10. Então, como é um número par, nós pegamos os dois centrais, somamos e dividimos por 2. Então, veja lá, a nossa mediana vai ser aqui uma média entre os 62 e os 63. Portanto, 62 mais 63, dividido por 2, vai dar uma mediana igual a 62,5. E o que ele está falando? Que o valor da mediana da referida sequência é inferior a 63, verdadeira, portanto. Tá? Vamos para o próximo? Olha lá, esse teste aqui eu acho muito interessante. Veja só o que ele fala nesse teste. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho também com uma média ponderada, né? Então, veja, o gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Então, veja só aqui, vamos analisar para a gente se familiarizar com os dados. Massa de cada objeto, está aqui em quilogramas, e no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, está um número de objetos. Então, com massa 3, nós temos 2 objetos, com massa 4, nós temos 3 objetos, e com massa 6, a gente tem 1 objeto. Veja lá, acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui, ó, alguns objetos com a massa 4, tá? Sabe-se que a média não se altera, então a média vai continuar sendo a mesma. Mas o desvio padrão se reduz à metade do que ele era. Gente, olha só, não se desesperem. O que nós vamos fazer? Vamos por cálculo, vamos por partes. Vamos primeiro calcular essa média, tá? Então, para calcular a média, a gente vai ter aqui uma média ponderada. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, mais 4 vezes 3 e mais 6 vezes 1, dividido pela quantidade, pelo número de objetos, 2 mais 3 mais 1. Então, a média vai ser 6 mais 12 mais 6 dividido por 6. Então, a média vai ser igual a 4. Pronto, calculou a média igual a 4. Vamos ao cálculo do desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, como é que a gente faz a variância? A gente vai pegar esta média, subtrair do desvio médio, né? E vai elevar ao quadrado. E vai multiplicar pela frequência. Então, veja só, 4 menos 3, que é a quantidade, vezes a frequência, que é 2, ó, tá? Mais 4 menos 4 ao quadrado, vezes 3. E mais 4 menos 4 ao quadrado, vezes 1, dividido pelo número de objetos. Desvio padrão vai ser igual a 1 ao quadrado vezes 2. Lembrem, primeiro faz o quadrado e depois multiplica. Depois, mais 0 ao quadrado vezes 3, mais menos 2 ao quadrado vezes 1, dividido por 6. Desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 6 dividido por 6, ou seja, o desvio padrão é igual a 1. Agora, o que ele fala lá? Se a gente acrescentar N objetos de massa 4, a média não se altera, tá? Mas o desvio padrão, ele se reduz à metade do que ele era. Então, vamos escrever isso, ó. O desvio padrão novo
ele vai ser metade do que ele era. Então, veja, a média não se altera. Então, aqui o numerador da nossa variância, ela vai continuar sendo a mesma, porque esses valores aqui não vão mudar. Mas aqui a quantidade vai aumentar, então vai ser 6 mais n, que tem que ser igual a meio vezes 1. Fazendo essa conta, eu preciso tirar aquela raiz. Então, eleva ao quadrado os dois membros. Elevando ao quadrado os dois membros, nós temos 6 dividido por n mais 6, que é igual a 1/4. O n será, portanto, igual a 18. Então, neste caso, a nossa alternativa para esse teste é a letra A. Feito, pessoal? Espero ter ajudado vocês em alguns dos exercícios. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente tenta resolver isso para vocês depois, tá bom? Gente, missão dada é missão cumprida. Missão cumprida, a gente se vê na próxima aula, certo? Beijo para vocês e até a próxima.